Olá, amados irmãos! Estamos de volta aqui no canal Drops Cristão para mais um estudo maravilhoso da Palavra de Deus. Vamos falar do Salmo 10. Mas, antes não esqueça de curtir, comentar e inscrever-se em nosso canal. O Salmo 10 é um poema poético que expressa uma profunda reflexão sobre a presença de Deus em meio às adversidades e injustiças da vida. Este salmo é atribuído ao rei Davi e é caracterizado por uma mistura de súplica, lamento e confiança na justiça divina. Ao longo dos versículos, o salmista questiona a aparente ausência de Deus diante do sofrimento dos justos, denuncia a arrogância dos ímpios e busca consolo na promessa de que Deus é o defensor dos oprimidos. A riqueza simbólica e emocional deste salmo oferece uma jornada espiritual que ressoa através dos tempos, inspirando os crentes a encontrar esperança mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Primeiramente, vamos acompanhar todo o salmo. Por que estás ao longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarento e renuncia ao Senhor. Pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca a Deus. Todas as suas cogitações são que não há Deus. Os seus caminhos atormentam sempre. Os teus juízos estão longe da vista dele, em grande altura, e despreza aos seus inimigos. Diz em seu coração: não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de imprecações, de enganos e de astúcia. Debaixo da sua língua há malícia e maldade. Põe-se de emboscada nas aldeias, nos lugares ocultos mata o inocente. Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Arma ciladas no esconderijo, como o leão no seu covil. Arma ciladas para roubar o pobre. Rouba-o, prendendo-o na sua rede. Encolhe-se, abaixa-se, para que os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração: Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto e nunca isto verá. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, levanta a tua mão, não te esqueças dos humildes. Porque blasfema o ímpio de Deus, dizendo no seu coração: tu não o esquadrinharás? Tu o viste, porque atentas para o trabalho e enfado, para o retribuir com tuas mãos, a ti o pobre se encomenda, tu és o auxílio do órfão. Quebra o braço do ímpio e malvado. Busca a sua impiedade até que nenhuma encontres. O Senhor é Rei eterno, da sua terra perecerão os gentios. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos, confortarás os seus corações, os teus ouvidos estarão abertos para eles, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem da terra. O Salmo 10 é uma expressão poderosa de confiança, questionamento e busca de justiça diante das adversidades da vida. Ao estudarmos esse salmo, podemos destacar várias facetas que enriquecem a compreensão do texto. Um lamento e súplica. O salmo começa com uma lamentação sobre a aparente ausência de Deus nos momentos de aflição. O salmista expressa sua angústia e súplica, questionando por que Deus parece estar distante quando os justos mais precisam. O lamento e súplica no Salmo 10 são evidentes desde os primeiros versículos, onde o salmista expressa sua angústia diante da aparente ausência de Deus em momentos de aflição. O salmista inicia o salmo com perguntas dolorosas, refletindo sobre a aparente indiferença divina diante do sofrimento humano. Nos versículos 1 e 2, o salmista começa questionando: por que, Senhor, te conservas longe? Por que te escondes nos tempos de angústia?
Essas perguntas revelam a perplexidade do salmista diante da falta de resposta imediata de Deus. Ele sente como se Deus estivesse distante, escondendo-se nos momentos em que mais precisa de sua intervenção. O lamento continua com uma descrição pungente dos ímpios, que prosperam em sua arrogância e maldade. Os versículos 3 a 11 pintam um quadro sombrio da conduta dos opressores. Eles se orgulham de seus desejos egoístas, exploram os vulneráveis e, em sua arrogância, desafiam até mesmo a Deus. Essa descrição intensa destaca a urgência da súplica do salmista por intervenção divina. Entre os versículos 12 ao 15, a súplica se intensifica à medida que o salmista clama a Deus para intervir. Ele pede a Deus que se levante e estenda sua mão para não esquecer os aflitos. O salmista busca justiça divina, clamando por uma resposta que confronte a impiedade e restabeleça a ordem. No versículo 16, o salmista destaca a confiança na justiça divina ao mencionar que o Senhor é Rei eterno. Essa afirmação revela a esperança do salmista de que, mesmo em meio à escuridão, Deus permanece no controle e reinará sobre todas as nações. O lamento e súplica no Salmo 10 oferecem um retrato vívido da angústia humana diante da injustiça e da opressão. Ao expressar suas dúvidas e clamores, o salmista não apenas desabafa suas emoções, mas também aponta para a confiança profunda na justiça e soberania de Deus. Esse aspecto do Salmo reflete a realidade complexa e muitas vezes desafiadora da fé, onde a busca por Deus acontece mesmo em meio às incertezas e dores da vida. O retrato dos ímpios. O retrato dos ímpios no Salmo 10 é elaborado de maneira vívida e contundente, descrevendo a arrogância, maldade e opressão daqueles que buscam explorar os vulneráveis. O salmista utiliza uma linguagem rica e simbólica para pintar um quadro sombrio dos ímpios, destacando a necessidade urgente de intervenção divina. O salmista descreve os ímpios como caçadores à espreita, esperando capturar os necessitados, versículo 2. Isso sugere uma imagem de crueldade e exploração, onde os ímpios veem os mais fracos como presas. Os ímpios se orgulham de seus desejos egoístas, bendizendo os avarentos e desdenhando o Senhor, versículos 3 ao 5. Essa atitude reflete uma mentalidade de total independência de Deus, colocando a confiança na riqueza e no poder pessoal. A linguagem usada para descrever os ímpios destaca sua insolência e presunção, versículos 6 e 7. Eles blasfemam contra Deus, questionando sua existência e declarando que Deus não se importa com o que fazem. A opressão dos necessitados é acentuada, pois os ímpios buscam explorar e oprimir os mais fracos, versículos de 8 ao 10. O salmista descreve-os como predadores que agem com impunidade, agravando ainda mais a situação dos vulneráveis. Os ímpios concluem que Deus está ausente e não intervém, versículo 11. Essa visão distorcida da divindade contribui para a permissividade moral e ações cruéis por parte dos opressores. Esse retrato dos ímpios no Salmo 10 serve não apenas para destacar a maldade daqueles que exploram os necessitados, mas também para fundamentar a súplica do salmista por intervenção divina. Ao pintar um quadro tão gráfico da maldade, o salmista busca despertar a atenção de Deus para a injustiça e clama por seu julgamento e justiça em relação aos ímpios. Essa descrição contribui para a tensão presente no Salmo entre a realidade dolorosa da opressão e a confiança na justiça de um Deus que vê e age. A confiança na justiça divina. A confiança na justiça divina é um tema essencial no Salmo 10, que emerge como uma resposta ao lamento inicial do salmista. Mesmo diante das circunstâncias desafiadoras e da aparente ausência de Deus, o salmista mantém uma confiança profunda na justiça divina, acreditando que Deus intervirá e estabelecerá o equilíbrio moral. O estudo a seguir é baseado nos versículos 12 ao 15
o salmista clama a Deus para erguer a mão e não esquecer os oprimidos. Essa linguagem é uma expressão de súplica intensa, buscando a intervenção imediata de Deus em meio à injustiça. A confiança na justiça divina é fundamentada na natureza de Deus como aquele que vê e conhece todas as coisas. O salmista acredita que Deus observa atentamente os atos dos ímpios e os sofrimentos dos justos. O pedido do salmista é para que Deus quebre o braço do ímpio e do maligno. Essa é uma linguagem simbólica que indica o desejo de Deus intervir poderosamente, frustrando os planos dos ímpios e trazendo justiça. O salmista reforça a confiança na justiça divina ao afirmar que Deus é o refúgio dos oprimidos. Essa imagem destaca a proteção e consolo que os justos podem encontrar na presença de Deus, mesmo quando enfrentam a opressão. O texto sugere que a confiança do salmista não está apenas na esperança de uma intervenção imediata, mas também na convicção de que, no devido tempo, Deus estabelecerá a justiça. Essa confiança na justiça divina não é apenas uma expressão de desejo, mas uma base sólida para a esperança do salmista. Ele acredita que a bondade e retidão de Deus não permitirão que a opressão persista indefinidamente. Ao confiar na justiça divina, o salmista encontra consolo e força para perseverar mesmo diante das adversidades, mantendo a esperança de que Deus é o verdadeiro defensor dos oprimidos e que sua justiça prevalecerá no final. Deus como refúgio. A imagem de Deus como refúgio é uma parte significativa do Salmo 10, proporcionando consolo e segurança em meio à angústia do salmista. Essa metáfora destaca a confiança do salmista na proteção divina, mesmo diante das adversidades e da aparente ausência de Deus. Versículo 14. O salmista clama a Deus como refúgio dos oprimidos. A palavra refúgio evoca a ideia de um lugar seguro e protegido onde os perigos e ameaças do mundo exterior não podem alcançar. O salmista reconhece a capacidade de Deus para oferecer essa proteção. Versículos 16 ao 18. O salmista volta-se para Deus como refúgio ao descrever a soberania e a eternidade do Senhor. Ele destaca a confiança de que, mesmo quando os justos enfrentam adversidades, Deus reina para sempre. Essa perspectiva ajuda a contextualizar a confiança na justiça divina. O salmista expressa a convicção de que Deus ouve o clamor dos necessitados. O refúgio não é apenas um local seguro, mas também um ouvinte atento às súplicas daqueles que buscam abrigo em sua presença. A metáfora do refúgio sugere não apenas proteção física, mas também conforto emocional e espiritual. É um lugar de consolo e segurança onde os oprimidos podem encontrar alívio. Essa imagem de Deus como refúgio destaca a confiança do salmista na presença protetora de Deus, mesmo quando as circunstâncias são desfavoráveis. É um lembrete de que, independentemente das ameaças externas, a confiança em Deus oferece um lugar de segurança e paz. Essa ideia não apenas reforça a esperança do salmista, mas também inspira os leitores a buscarem refúgio em Deus em meio às tribulações da vida. Busca pela intervenção divina. A busca pela intervenção divina no Salmo 10 é uma parte crucial do texto, refletindo a profunda necessidade do salmista por ação divina em meio à opressão e injustiça. A análise detalhada deste tema pode ser dividida em vários pontos. Versículos de 12 ao 15. O salmista implora a Deus para intervir ao declarar: "Levanta-te, Senhor, ó Deus, levanta a tua mão." Essas palavras revelam uma urgência e uma súplica apaixonada pela intervenção divina. A linguagem usada como levantar a mão sugere não apenas uma intervenção, mas também uma ação poderosa e imediata de Deus para enfrentar a opressão. A súplica é específica, pedindo a Deus para não se esquecer dos necessitados,
enfatizando a preocupação do salmista com a justiça e o alívio para os oprimidos. Versículos 16 ao 18. O salmista destaca a confiança de que Deus ouvirá e agirá em resposta ao clamor dos necessitados. Tu és o ouvido dos humildes, indica a crença de que Deus está atento às súplicas daqueles que buscam sua ajuda. O salmista pede a Deus para julgar o órfão e o oprimido, mostrando uma preocupação específica pela justiça e proteção daqueles que são mais vulneráveis na sociedade. A confiança na intervenção divina é reforçada ao mencionar que Deus desfará a força dos ímpios e firmará os corações dos justos. Isso indica a crença de que a intervenção divina trará não apenas justiça, mas também fortalecimento para os justos. A busca pela intervenção divina no Salmo 10 reflete uma profunda dependência de Deus e uma confiança inabalável em sua capacidade de agir em favor dos oprimidos. O salmista, diante da injustiça, clama a Deus não apenas por alívio pessoal, mas também por uma transformação na situação dos necessitados e pela restauração da justiça. Essa busca pela intervenção divina destaca a importância da fé e da esperança, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, confiando que Deus é o verdadeiro defensor dos oprimidos. Reconhecimento da soberania de Deus. O reconhecimento da soberania de Deus, no Salmo 10, é uma parte fundamental do texto, que destaca a perspectiva do salmista sobre a natureza de Deus como Rei eterno. Este reconhecimento é expresso principalmente nos versículos finais do Salmo. Versículos 16 ao 18, o salmista reconhece a soberania de Deus ao afirmar que o Senhor é Rei para sempre e eternamente. Essa declaração reflete a crença na autoridade suprema de Deus sobre todas as coisas e todos os momentos. O reconhecimento da soberania divina é acompanhado por uma expressão de confiança na capacidade de Deus para agir e trazer justiça. O salmista espera que, no devido tempo, Deus intervirá para corrigir as injustiças descritas anteriormente no Salmo. A conclusão do Salmo reafirma a confiança na soberania de Deus ao declarar: o Senhor é Rei para sempre, as nações desaparecem da sua terra. Essa afirmação sugere que, mesmo diante das adversidades e injustiças, a soberania de Deus permanece inabalável. O salmista busca a estabilidade na soberania divina, contrastando a perenidade de Deus com a efemeridade das nações. Isso enfatiza a ideia de que a confiança na justiça e intervenção divina é ancorada na soberania eterna de Deus. O reconhecimento da soberania de Deus no Salmo 10 é uma expressão de fé na autoridade suprema de Deus sobre a história e as circunstâncias humanas. Ao reconhecer a soberania divina, o salmista encontra uma base sólida para sua confiança na justiça de Deus e na esperança de uma intervenção divina que transcende as limitações temporais e humanas. Essa perspectiva oferece consolo e certeza, mesmo diante das dificuldades, lembrando que Deus é o Rei eterno que reina sobre todas as nações e situações. O estudo do Salmo 10 nos levou por uma jornada de reflexão profunda sobre a natureza de Deus, a busca por justiça e a confiança na soberania divina em meio às adversidades. O lamento inicial do salmista, expressando a aparente ausência de Deus e a presença avassaladora da maldade, dá lugar à confiança inabalável de que Deus é o refúgio dos oprimidos e o Rei eterno que trará justiça no tempo adequado. Este salmo nos desafia a manter nossa fé mesmo quando confrontados com circunstâncias desafiadoras, a buscar ativamente a intervenção divina diante da opressão e a confiar na soberania de Deus sobre todas as coisas. A narrativa do Salmo 10 é uma poderosa recordação de que, mesmo quando o mal parece prevalecer, Deus permanece no controle. Se você apreciou essa exploração das Escrituras, convido você a se juntar a nós nos próximos vídeos do canal Drops Cristão.
Lá, continuaremos a mergulhar nas riquezas da Palavra de Deus, explorando textos bíblicos, temas espirituais e estudos que possam fortalecer a nossa fé e encorajar nossa jornada espiritual. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar para que mais pessoas possam se beneficiar dessas reflexões inspiradoras. Estamos ansiosos para ter você conosco nos próximos vídeos. Que a paz e a graça de Deus estejam sempre com você.